Direito Constitucional da Administração Pública. Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e nesta aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre administração pública. Esse será o tema da nossa aula e hoje eu vou te dar uma dica. Essa aula é muito importante, por quê? Porque isso pode aparecer tanto numa pergunta de direito constitucional, como eventualmente numa prova de direito administrativo que você possa fazer. É um momento em que as duas matérias, direito constitucional e direito administrativo, se encontram. Tá? E vamos falar então o que é administração pública. Vamos começar com o que é administração pública. Afinal de contas, já ouviu falar disso? Artigo 37 da Constituição. Se você for lá no artigo 37 da Constituição, você vai encontrar o título da administração pública. Mas o que é a administração pública? Bom, olha só. O que é isso? Isso é um conjunto. É um conjunto. Lembra de quando você estava na escolinha? Você estava lá na escola e você forrava a carteira com plástico xadrezinho? E teve uma aula sobre conjunto? Conjunto de frutas, subconjunto das bananas, subconjunto das laranjas. Não sei se usaram isso, mas enfim. Na época do tio era comum esses exemplos. Isso que você está vendo agora na sua tela é um conjunto. Este conjunto é chamado de administração pública. Então, esse conjunto é chamado de administração pública. E dentro deste conjunto, administração pública, nós temos todos os órgãos públicos deste país. Todos os órgãos públicos deste país estão dentro desse conjunto que você está vendo agora aí, chamado administração pública. Então, se você trabalha na Câmara de Vereadores de Paçoquinha do Agreste, você trabalha na administração pública. Se você trabalha na Prefeitura de Deus me livre, você trabalha na administração pública. Se você trabalha na Assembleia Legislativa do Estado Y, você trabalha na administração pública. Se você trabalha no Poder Judiciário do Estado Beta, você trabalha na administração pública. Se você trabalha na Presidência da República, você trabalha na administração pública. Por quê? Porque o conceito de administração pública abrange todos os órgãos públicos deste país. Mas o que eu tenho dentro do conjunto de administração pública, então, são subconjuntos. Por exemplo, eu tenho o subconjunto dos órgãos federais. Eu tenho o subconjunto dos órgãos federais. Esses órgãos federais tanto podem ser do Poder Executivo, o E de Executivo, Legislativo ou Judiciário. Eu tenho um outro subconjunto dos órgãos estaduais. Estes também podem ser do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, tanto faz. Eu tenho o subconjunto dos órgãos municipais. Esses, cuidado, só podem ser do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, já que o município não tem Poder Judiciário. Mas olha aí no nosso conjunto. Veja que está sobrando um espaço, Esteticamente está sobrando espaço. Por quê? Porque tem mais um subconjunto. Sabe me dizer qual que é? É o subconjunto dos órgãos distritais do Distrito Federal. Estes podem ser do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Então, o termo administração pública abrange todos os órgãos públicos, sejam eles da União, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, sejam eles do Executivo, Legislativo ou Judiciário, ou no caso do município, do Executivo ou Legislativo. Então veja que o termo administração pública é um termo bastante abrangente, é um termo bastante completo. Agora deixa eu fazer um teste com você. O INSS, até marcar aqui, o INSS
é um órgão público federal? INSS é um órgão público federal? E aí, o que você acha? O INSS é um órgão público federal? O Banco Central, o Bacen, é um órgão público federal? Bom, deixa eu te dizer o seguinte. Se você respondeu sim a qualquer uma dessas duas questões que você está vendo aí, se você respondeu sim a qualquer uma dessas duas questões que você está vendo aí, você errou. Por quê? Porque INSS não é um órgão público federal, isso aqui está errado. E Bacen não é um órgão público federal, isso aqui está errado. Como assim? Como assim? Como que o INSS não é um órgão público federal e o Bacen não é um órgão público federal? Você achava que era? Você achava que ambos eram órgãos públicos federais? Se você achava, você errou. Mas talvez você não tenha errado aquilo que você achou que errou. Talvez você tenha errado outra coisa que você não sabe. Como assim, Hidalgo? Eu vou te dizer. Olha, o INSS, ele é federal? É. INSS é federal. Isso está certo, ó. Deixa eu apagar aqui. O INSS é federal. Isso está certo, confere. Assim como o Banco Central é federal? É. O Banco Central é federal. Isso confere. Aí, Hidalgo, então o que foi que eu errei? Você errou quando você disse que INSS era um órgão. Porque INSS não é um órgão. Isso aqui está errado na frase. Assim como o Bacen não é um órgão. Isso aqui está errado na frase. Então, embora o INSS seja federal, seja público, seja federal, ele não é um órgão. Embora o Banco Central seja público, seja federal, ele também não é um órgão. Mas se não são órgãos, o que são, afinal de contas? O que são? Bom, vamos nos concentrar. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído aqui o seu visual. Mas vamos nos concentrar. Para aqui. Nesta palavra aqui. Vamos nos concentrar nesta palavra aqui. Órgãos. Órgãos. A palavra órgão. Afinal de contas, quando você ouve a palavra órgão, que é uma palavra que deriva do grego, uma palavra que vem do grego, que significa instrumento, A palavra órgão pode ser usada em vários sentidos, não? Órgão pode ser parte da administração, porque Polícia Federal é órgão? Polícia Federal é órgão. Então eu posso chamar a Polícia Federal de órgão, tá certo. O que está errado é chamar o INSS de órgão, você já vai descobrir por quê. Então partes da administração eu posso chamar de órgão. Partes do corpo humano eu posso chamar de órgão, O órgão humano. Eu posso chamar de órgão um instrumento musical. Então eu uso a palavra órgão em mais de um sentido, Mas no direito e na biologia tem praticamente o mesmo sentido, No direito, órgão é parte da administração pública. Na biologia, órgão é parte do corpo humano. Que coincidência, Hidalgo. É mais ou menos uma coincidência, não é bem uma coincidência, eu diria que é uma inspiração. O direito inspirou-se na biologia. Meio que colou a biologia, para falar a verdade. Mas isso, vamos lá, inspirou-se na biologia. Como dizem meus alunos da faculdade, professor, a gente não cola, a gente busca inspiração na prova alheia. Cada um na sua. A questão é, vamos pensar no corpo humano. Quer ver uma outra inspiração? No corpo humano. Quando eu tenho vários órgãos no corpo humano que trabalham para o desempenho de uma mesma função. Não necessariamente eles têm a mesma função, mas eles trabalham para uma mesma finalidade. Como é que eu chamo um conjunto de órgãos no corpo humano? Eu chamo de sistema. Sistema
respiratório, sistema digestório, não é isso? Sistema circulatório. E no direito, quando eu tenho vários órgãos que trabalham para uma mesma função, eu chamo de quê? Sistema. Sistema único de saúde, sistema de ensino, sistema carcerário. Outra coincidência? Não, outra inspiração que o direito foi buscar na biologia. Aliás, você quer entender como é que essa administração pública funciona? Essa que você está vendo aí na sua tela? É só você entender como o seu corpo funciona, tá? Por quê? Porque a administração pública se inspirou, o direito se inspirou no funcionamento do corpo humano para determinar o funcionamento da administração pública. Se você entender como seu corpo funciona, você vai entender muito bem a administração pública e vai acertar várias questões na prova só de pensar em você. Como assim? Ah, olha só. Deixa eu desenhar aqui, ó. Vou desenhar uma pessoinha. Pode ser você, né? Pode ser você. Ou não. Pode ser você ou não. Vamos dar um nome para esse sujeito? Vamos dar um nome para esse sujeito? Vamos dar um nome para esse sujeito aqui. Ele é o concursildo. Ele é o concursildo. Esse sujeito é o concursildo. O concursildo, ele tem um órgão que comanda todas as funções do corpo dele. Que órgão é esse que comanda as funções do corpo do concursildo? O cérebro do concursildo. Assim como todos nós, o concursildo tem um cérebro que comanda as funções do corpo. Agora, o cérebro é um órgão de comando ou será que é um órgão de execução? O cérebro é um órgão de comando, né? Porque pouquíssima coisa você faz apenas usando o cérebro. A não ser pensar. Porque para falar, o cérebro tem que comandar a sua boca, as suas cordas vocais, língua e tudo mais. Para comer, seu cérebro tem que coordenar também uma série de órgãos. Para andar, para coçar a cabeça. Então o cérebro é um órgão de execução. Não, desculpa, de comando. Ele é um órgão de comando. Então o que o cérebro do concursildo vai fazer? Ele vai comandar as funções do corpo do concursildo. Mas algumas funções do concursildo, assim como nossa, são essenciais para a sobrevivência do corpo. Algumas funções o cérebro vai delegar para partes do corpo e são funções essenciais para a sobrevivência do corpo. Por exemplo, a função circulatória, né? Olha, se o sangue não circular, nós acho que em poucos segundos ou minutos desfalecemos, né? Vamos, no mínimo, para começar a desmaiar. Então, o que o cérebro faz? O cérebro vai delegar funções para partes do corpo para que elas mantenham o sistema circulatório funcionando. Um desses órgãos é o coração. Olha aí o coração do concursildo. Olha o coração do concursildo. Uma outra função essencial para a sobrevivência do concursildo e a nossa é a respiração, os pulmões, né? Feita, entre outros órgãos, pelos pulmões. Agora, gente, tem funções que não são essenciais para a sobrevivência do corpo humano. Nem toda função é essencial para a sobrevivência do corpo humano. Por exemplo, de vez em quando você corta o cabelo, faz uma chapinha, uma escova marroquina, progressiva, definitiva, de chocolate, indiana, uma queratinização, uma cauterização, um babyliss, um mega hair de nozinho, um mega hair de colinhas, né? Um botox de cabelo, sei lá quanto você se cuida. Mas de vez em quando você precisa, no mínimo, cortar o cabelo. É uma função essencial para a sobrevivência do ser humano cortar o cabelo. Se não cortar o cabelo, morre. É isso? Vai acontecer isso? Não, não vai. E olha que interessante. Olha que interessante. Olhando aqui para o concursildo. Você conhece alguém que usa o coração de outra pessoa? Você conhece alguém que usa o pulmão de outra pessoa? Não. São atividades essenciais para a sobrevivência do ser humano. Agora, cortar o cabelo não é essencial para a sua sobrevivência. E você que está aí, do outro ladinho da tela, que infelizmente eu não estou vendo. Mas você corta o próprio cabelo? Olha, eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem isso. Eu não sou uma delas, eu não corto o meu próprio cabelo.
Eu não corto meu próprio cabelo. Tá? Eu não faço isso. Eu não faço isso, eu não corto meu próprio cabelo. Poucas pessoas fazem isso. Normalmente o que a gente faz, a gente delega essa função, a gente passa essa função para uma outra pessoa, não é? É o que o concursildo vai fazer. Ele vai lá e contrata um barbeiro. Bebê quer dizer barbeiro. Bebê quer dizer barbeiro. Uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Aliás, o concursildo é um cara muito preguiçoso. Ele é muito preguiçoso. E ele pensou em terceirizar também a academia, os exercícios físicos dele. Ele pensou em terceirizar. Como não dá para fazer isso totalmente, o que o concursildo fez? Ele contratou um personal trainer para auxiliá-lo, para tentar tornar esta jornada na academia menos cansativa, menos custosa e um pouco mais animada. Ele foi lá e contratou um personal trainer para ajudá-lo. Tá? Agora, você está aí olhando essa tela e pensando, e o que isso tem a ver com a administração pública? Tudo, isso tem tudo a ver com a administração pública, absolutamente tudo. Veja, eu vou fazer uma pergunta para você. Se a pessoa tem um brinco, imagina que o concursildo tem um brinco, ele não tem um brinquinho aqui, ele não está usando brinquinho, mas vamos fazer um brinco no concursildo. Tá aqui, ó. Aqui tem um brinquinho no concursildo. Tá aqui, um brinquinho pingente. Esse brinco pertence à orelha do concursildo ou pertence a ele? Pertence a ele, não é? Pertence a ele, afinal de contas, uma orelha é uma parte do corpo, é um órgão, e não pode ter nenhum bem, não pode ter nenhuma propriedade, não é isso? Órgão não pode ser dono de nada, o dono é a pessoa. E vamos imaginar que o concursildo, esse carinha que você está vendo aí, deu um tapa em alguém. O concursildo vai lá e dá um tapa em alguém. Pof, pof, pof. Quem responde por isso? A mão de concursildo ou concursildo? E tal, fala sério. É lógico que é o concursildo. Por quê? Porque a sua mão, a minha mão, a mão do concursildo, ela age por comando nosso, não é? Do meu cérebro, do seu cérebro, do cérebro do concursildo. Então, um órgão, gente, não pode ser responsabilizado por aquilo que ele faz. A responsabilidade tem que ser da pessoa a qual o órgão pertence. Guardou tudo isso? Que agora eu vou mudar isso aqui, sem mudar o desenho, tá? Ó, não é mais o concursildo. Não é mais o concursildo. Até apaguei o nome dele aqui. É. Agora é o poder executivo. Agora é o poder executivo da União. É o poder executivo da União. Vejam, sempre que vai se falar de administração pública, os livros, os professores, sempre falam do poder executivo da União. Vejam, quando a gente está lá na escolinha, quando você estava lá na escolinha, né, no primeiro grau, segundo grau, ou ensino fundamental, médio, primário, ginásio, colégio, não sei quando você estudou, essas coisas vão mudando de nome. Mas quando você estava lá na escolinha, você aprendeu que o poder legislativo legisla, o judiciário julga, e o executivo, que é esse que você está vendo aí, executa. Não foi isso que você aprendeu? Mais ou menos isso? Poder legislativo legisla, o judiciário julga, o executivo executa. Bom, eu vou te dizer que isso não é bem verdade, tá? Isso não é bem verdade. É meia verdade. Porque, na verdade, a verdade é que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, os três poderes exercem as três funções. Os três poderes exercem as três funções. O legislativo legisla, mas também julga, por exemplo, impeachment do presidente da República. É só você ir lá no artigo 52, inciso 1, você vê que ele pode ser feito pelo Senado Federal. E aí é o legislativo, o Senado, funcionando como um órgão julgador, é um exemplo. O legislativo também administra? Sim, o legislativo também administra, por exemplo, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado, faz concurso público. O Poder Judiciário, você aprendeu que o Poder Judiciário julga, mas o Judiciário também legisla? Também. Existem os regimentos internos dos tribunais. É uma legislação. O Judiciário também administra? Também. O Judiciário faz licitação para comprar, por exemplo, material de escritório, material de limpeza? Também.
O executivo administra, né? O executa que você aprendeu lá quer dizer administra, né? Ele administra. Mas o executivo também legisla? Sim, artigo 62 da Constituição você tem o presidente da República fazendo medida provisória. No artigo 68 tem o presidente da República fazendo lei delegada. Então o executivo também legisla. Ele também julga? Ele também julga. Né? Você pode ter, por exemplo, um servidor que sofre um processo administrativo disciplinar. O servidor, por exemplo, da Polícia Federal sofre um processo administrativo disciplinar feito pela própria Polícia Federal, que é poder executivo. Então, os três poderes exercem as três funções. Então por que a gente aprende que o legislativo legisla, o judiciário julga, o executivo executa? Porque o seu professor se fixou na função principal. Qual é a função principal do legislativo? Principal, legislar. Do judiciário, julgar. Do executivo, executar. Essas são as funções principais de cada poder. Mas tem outras funções que não são as principais, mas que eles também desempenham. Então, por que um professor ou um livro, quando fala de administração pública, se fixa no poder executivo? Porque a função principal do executivo é administrar. Então, quando você vai falar de um assunto, você pega aquela situação que vai te dar mais exemplos, mais situações a serem estudadas, tá? Então, embora eu esteja aqui falando do poder executivo, e eu saiba que existe ainda o poder legislativo, e existe o poder judiciário, e que tanto o legislativo quanto o judiciário têm uma função administrativa, só que a função administrativa deles é pequenininha, tá vendo aí? Ó, os bonequinhos administrativos são pequenininhos, então nós não vamos falar dele, tá? Mas tudo que a gente falar sobre a administração pública, usando o poder executivo de exemplo, também serve para o poder legislativo e também serve para o poder judiciário. Então deixa eu tirar eles daqui. Esse é o poder executivo da União. O poder executivo da União tem um órgão que comanda todas as funções. Um órgão ao qual todos os outros órgãos estão subordinados. É o cérebro do poder executivo. Quem que é o cérebro do poder executivo? É a presidência da República. Olha, vou até escrever aqui para você não se confundir. É a presidência. Não é o presidente da República. O presidente da República é o agente, tá? É a pessoa. O órgão que o presidente ocupa é a presidência da República. Só que a presidência da República, assim como o seu cérebro, é um órgão de comando, não é um órgão de execução, é um órgão de comando. E como órgão de comando, o que a presidência da República vai fazer? Vai delegar funções para outros órgãos. E algumas dessas funções que a presidência da República vai delegar são essenciais para a sobrevivência da sociedade ou para a sobrevivência do próprio Estado. Então, por exemplo, tá vendo o coração? Vamos colocar aqui uma outra função essencial para a sobrevivência da sociedade. Polícia. Eu coloquei Polícia Federal, porque estamos falando do Executivo da União. Se fosse o Executivo do Estado, seria Polícia Civil, Polícia Militar. Tá? Então, a Polícia Federal é essencial para a sobrevivência da sociedade, junto com as outras polícias? É, porque sem polícia, nós não conseguiríamos viver nesta sociedade complexa que nós vivemos. É essencial este serviço, assim como é essencial para a sobrevivência do Estado, essencial para a sobrevivência da própria República Federativa do Brasil, as Forças Armadas. Elas são essenciais para a sobrevivência da República Federativa do Brasil, as Forças Armadas. E, gente, aquilo que é essencial, aquilo que é imprescindível, você não delega. Você não passa para uma outra pessoa. Você mesmo faz. Você mesmo quer desempenhar. Tá? Que é o que acontece aqui. Tá? A Polícia Federal, as Forças Armadas, são meros órgãos. Tá? São meros órgãos. É como se fossem departamentos de uma empresa. Vamos comparar com uma empresa. É como se fosse um departamento de uma empresa. Né? O RH da empresa. O RH da empresa, mal comparando, poderia ser o nosso Ministério do Trabalho, que é um órgão. O RH da empresa, ele tem existência fora da empresa? Não. É um departamento da empresa. Na verdade, quem existe de verdade é a empresa. O RH é apenas um departamento, uma espécie de um órgão da empresa. Antigamente, as pessoas chamavam o órgão de repartição. Já ouviu falar de repartição pública? Que é um nome muito bacana. Por quê? Repartição. Parte de um todo. A administração, na verdade, o órgão público, na verdade, é parte de um todo. Né? O órgão é parte do corpo.
O corpo é União, Estado, Distrito Federal ou município. Então, um órgão ou é federal, ou é estadual, ou é distrital, ou é municipal. Agora, tem funções que não são essenciais para a sobrevivência nem da sociedade, nem do poder público. Mas o executivo tem interesse no desempenho dessas funções. É mais ou menos como cortar o cabelo. Por exemplo, ter um banco nacional é essencial para a sobrevivência do país? Quer dizer, todo país tem que ter um banco público? Não. Mas pode ser interessante ter um banco público que mantenha agências em pequenas cidades do interior, que financie a agricultura. Então, se não é essencial, mas é interessante, sabe o que eu, administração, posso fazer? Eu posso delegar essa função. Mas eu vou fazer melhor. Eu vou criar um banco, tá, que é o Banco do Brasil. Tá vendo? O meu barbeiro, na verdade, agora é o Banco do Brasil. Ou eu vou fazer a mesma coisa, por exemplo, eu posso fazer a mesma coisa para explorar petróleo. É essencial o país ter uma empresa nacional de petróleo? Não, não é essencial o país ter uma empresa nacional de petróleo. Tem país que não tem e vive muito bem. Agora, pode ser interessante. Então, mesma coisa, eu vou criar aqui, ó, a Petrobras. E tanto o Banco do Brasil quanto o Petrobras são outras pessoas. Só que nesse caso são pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas. Porque você sabe, as pessoas são divididas em pessoas físicas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e pessoas jurídicas, aquelas criadas pelo direito. Então, é isso que você tem lá na administração pública. Isso o quê? Você tem órgãos que são partes de um todo, e aí ou o órgão é da União, ou ele é do Estado, do Distrito Federal, do município, e você tem entidades. Entidades? O que é uma entidade? É uma outra pessoa, não é? Quando você recebe uma entidade na sua casa, você está recebendo uma outra pessoa, um convidado, alguém que vem para jantar, por exemplo. Então, as entidades são pessoas jurídicas. Então lembra daquelas perguntas? Lembra que eu falei para vocês? O INSS é um órgão público federal? Tá errado, tá? Porque, na verdade, o INSS é uma entidade federal. O Banco Central é uma entidade federal. Então, vamos voltar naquele desenho da administração pública. Eu vou corrigir aquele desenho. Eu vou te dizer que a administração pública, na verdade, é o conjunto dos órgãos e entidades federais, sejam eles do Executivo, Legislativo ou Judiciário, órgãos e entidades estaduais, sejam eles do Executivo, Legislativo ou Judiciário, órgãos e entidades municipais, sejam eles do Executivo ou Legislativo, ou órgãos e entidades distritais, sejam eles do Executivo, Legislativo ou Judiciário. E agora que você já tem uma ideia do que é a administração pública, eu vou te dar um conceito de administração pública. É o conjunto de entes, e esses entes, né, a gente pode até melhorar aqui, ó, podem ser órgãos e entidades. Então, é o conjunto de entes, órgãos e entidades, criados pelo Estado, seja ele na figura da União, Estados-membros, Distrito Federal ou municípios, para a consecução do interesse público, quer dizer, para atingir o interesse público. Isso é a administração pública. Aliás, se você for no caput do artigo 37 da Constituição, no preâmbulo do artigo 37 da Constituição, lá diz a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, obedecerá aos princípios, e aí vai lá, é uma série de dispositivos, de artigos, de parágrafos, de incisos sobre a administração pública. Mas você percebe no artigo 37 que o conceito de administração pública está de acordo com esse conceito aqui, o conjunto de entes, órgãos e entidades, que podem ser criados pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Agora, lá no caput do artigo 37 da Constituição, a Constituição fala de administração pública direta e administração pública indireta. O que é isso? É uma subdivisão dessa administração pública que você aprendeu agora. Mostrar para vocês essa subdivisão. Né? Grifa aí interesse público, isso é muito importante. Tipos de administração pública. A direta, que também é chamada de centralizada, né? Alguns doutrinadores chamam a administração direta de centralizada, e a
indireta, que é a descentralizada. E você já observa que na direta eu tenho quem? Os órgãos públicos. Na administração direta eu tenho os órgãos públicos. Órgão, aliás, que não tem patrimônio, né? Lembra da história do brinquinho do Concursildo? A viatura da Polícia Federal pertence à Polícia Federal? Não, viatura não pode ter patrimônio. A viatura da Polícia Federal, na verdade, é da União. É como lá no RH da empresa. O computador do RH da empresa é da empresa? O computador do RH. Está lá no RH. É do RH? Não, ele é da empresa. Ele é da pessoa. Tá? Assim como o órgão não é responsável por aquilo que ele faz, né? Se a viatura da Polícia Federal bate no seu carro, quem é responsável por isso? A União. É como o RH da empresa. Se o RH da empresa não paga o seu salário, você processa o RH? Não, você processa a União. Lembra disso? Então, a administração direta, eu tenho os órgãos. E na indireta, eu tenho as entidades, ó, que formam a palavra fase, que tem vários tipos de entidades, viu, gente? São vários tipos de entidades, de pessoas jurídicas que podem ser criadas pela União, Estado, Distrito Federal ou município. Este F é de fundações públicas. Este F é de fundações públicas. Este A é de autarquias. S de sociedades de economia mista e E de empresas públicas. Então, elas formam a palavra fase. Agora, e dá algo? Pode me dar um exemplo de fundações, de autarquias? Posso sim, ó. Fundações, exemplo, FUNAI e IBGE. E você vai observar que as fundações, elas estão ligadas mais às áreas sociais. Área social, área cultural, educativa. E por favor, gente, não confundam fundações públicas com fundações privadas, tá? Fundação privada, criadas por particulares, tipo Fundação Roberto Marinho, Fundação Ayrton Senna, não tem nada a ver com a nossa fundação pública, ok? Tá? Exemplos de autarquias. INSS, Banco Central. Vamos melhorar mais, vamos colocar mais exemplos de autarquias? Autarquias são sempre importantes. A Anatel, por exemplo, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Na verdade, as agências nacionais também são autarquias. As autarquias, muitas vezes, elas são criadas com fins fiscalizatórios de uma atividade, para regulamentar uma atividade, como é, por exemplo, a Anatel, a ANAC. E exemplo de sociedade de economia mista: Banco do Brasil e Petrobras. Banco do Brasil e Petrobras. A sociedade de economia mista, elas podem prestar um serviço público e até mesmo exercer uma atividade econômica, né? Como é o Banco do Brasil, como é a Petrobras. Outro exemplo aqui, E de empresas públicas, Caixa Econômica Federal e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né? Duas empresas prestadoras de serviços públicos. E além da fase, na verdade é uma fase C, tem mais um tipo aqui, que são os consórcios públicos, né? Que é um tipo relativamente novo de entidade. Os consórcios são relativamente novos aí no nosso ordenamento jurídico, né? No nosso país. São formados por entes federativos, existem em pouco número ainda, mas fazem parte da administração pública indireta. Ok? Aqui terminamos a nossa aula. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos.